a linha de tempo. Gênesis a Apocalipse. Eu quero te perguntar no início, você acredita em Deus? Você acredita na ressurreição de Jesus? Você acredita na inspiração da Bíblia, que é a palavra de Deus? Você acredita que a Bíblia não foi modificada pelos anos? A maioria das pessoas acredita. Se alguém tem dúvidas sobre essas perguntas, eu vou em frente, vou ensinar a linha do tempo. O propósito desta lição é ver o conteúdo principal da Bíblia em uma hora. Vamos começar este estudo da Bíblia com uma visão global da Bíblia. Quando começo um estudo bíblico com um amigo, eu reconheço que muitas pessoas não conhecem o conteúdo da Bíblia. Muitas pensam sobre Noé e a arca. Ouviram alguma coisa sobre Daniel na cova dos leões. Ou ouviram sobre Jesus Cristo. Mas eles não sabem que todas essas histórias fazem parte de uma história só. Antes de eu entrar em um estudo bíblico detalhado com alguém, lendo os textos bíblicos, eu aproveito uma hora com a pessoa para dar uma visão global do conteúdo da Bíblia. A Bíblia é um livro fantástico. Levou cerca de 1500 anos de ser escrito. Começou a ser escrito em 1400 a.C. com Moisés, até o apóstolo João terminou o Apocalipse pouco antes de 100 anos depois de Cristo. Deus usou mais de 40 homens para escrever esses livros. Os autores eram pescadores, pastores de ovelhas, cobrador de impostos, médicos, reis, entre outros. Há uma história do começo ao fim. Bem resumido a história bem resumido Deus fez o homem. O homem abandonou a Deus. E Deus tem um plano maravilhoso para reconciliar o homem. Na Bíblia há um tema. E não existem erros ou contradições. O que é impressionante é que muitos desses autores não conheciam um ao outro. Moravam em países diferentes, culturas diferentes e falavam línguas diferentes. Mas com a ajuda de Deus, produziram uma história completa da humanidade de forma breve. Você conhece 40 autores hoje que trabalhariam em conjunto e produziriam algo assim? Difícil. Na realidade, impossível. Pois homens escrevem livros compridos e falam quase nada. Enquanto a Bíblia é breve e fala tudo. Não existe nenhum livro igual. Muitas pessoas acham que a Bíblia é cheia de provérbios e ditados que são interessantes para ler ou tirar de uma caixa para incentivar o seu dia. Cada vez que alguém faz isso, acaba tirando um versículo fora do seu contexto original. A Bíblia realmente é uma história só, do começo ao fim, sobre Jesus Cristo. Queremos conhecer o contexto maior sobre cada livro, capítulo e versículo que vamos estudar. Quando iniciamos as lições Princípios Básicos da Fé Cristã, você terá referências históricas para cada evento que aconteceu. Você vai entender onde tudo encaixa na história toda. Nessa lição, não vamos ler muito a Bíblia, mas ver a Bíblia em ordem cronológica. De acordo com o índice da Bíblia, os livros não foram colocados em ordem cronológica, mas foram organizados como se fosse uma biblioteca. A palavra Bíblia significa conjunto de livros, ou biblioteca, como nós vemos em Daniel capítulo 9, versículo 2.
A Bíblia foi organizada de acordo com assuntos. Num lugar na biblioteca você encontra os livros da lei. Numa outra aula você encontra os livros de história. Vai numa outra parte da biblioteca e encontra os livros de poesia. Numa outra parte, livros de profecia. Se você começar em Gênesis e ler até o Apocalipse, vai ficar perdido na história de vez em quando. Ou você vai ver a história fora de ordem cronológica. Por isso, vamos ver esta lição e compreender a história como aconteceu. Mesmo que algumas pessoas não aceitam a Bíblia como a palavra de Deus, elas reconhecem que a Bíblia é o melhor livro de história já escrito. Cada coisa mencionada é historicamente correta. Várias coisas já foram comprovadas pela arqueologia. Datas de reinados, lugares, geografia, relevo, tudo é exato. Enquanto andamos pela linha do tempo, aprenderemos a história que produziu Jesus. Durante a história, veremos o inimigo de Deus tentar eliminar o seu plano, mas sem sucesso. Vamos iniciar esta linha de tempo da história humana. Eu tenho um pedaço de papel em branco e eu vou fazer uma linha de tempo. Eu vou colocar no papel várias linhas para representar a história humana, desde os primeiros homens até o final da Bíblia. E nós vamos começar no livro de Gênesis. Você pode me ajudar a lembrar a história toda. Quando abrimos o livro de Gênesis, nós vemos o começo de tudo. O que significa a palavra Gênesis? A palavra Gênesis significa o começo de tudo. Mas no livro de Gênesis, nós descobrimos que Deus já existia antes do começo, pois Deus sempre existia. Ele é o Criador de tudo, de acordo com a Bíblia. E de onde veio Deus? Boa pergunta. A Bíblia afirma que ele sempre existiu. A sua existência é incontestável e tem sido comprovada. Se tiver dúvidas, ainda podemos fazer aquelas lições de evidências, se for preciso. O propósito do livro de Gênesis não é para responder cada pergunta científica que alguém tem sobre a existência de Deus e a criação do mundo, mas o seu propósito é para mostrar de onde veio o povo judeu que produziu Jesus Cristo, que aparece mais tarde nesta linha de tempo. Você se lembra quem eram as primeiras pessoas que Deus fez? E como elas se chamavam? Isso mesmo, Adão e Eva. Deus fez o mundo inteiro em 6 dias e descansou no 7º dia. Agora deixe-me dar um pouquinho de informação extra. Algumas pessoas vão perguntar se os dias da criação, os 6 dias da criação são literalmente 24 horas para cada dia ou milhares de anos. Quero lhe passar algumas observações para considerar antes de continuar com a história de Gênesis. Primeiro, Deus disse em Gênesis 1:5 que houve a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Isso indica 24 horas para cada dia na criação. Segundo, a palavra hebraica para dia, Yom, é usado 200 vezes em Gênesis a Deuteronômio. E significa 24 horas. Por exemplo, esta palavra é usada em Gênesis capítulo 7, versículo 11 e 13. Capítulo 8, versículo 4 e 14. Capítulo 22, versículo 4. Capítulo 31, versículo 22. Capítulo 34, versículo 25. Procurem estas leituras e você vai encontrar pessoas viajando e passando
2, 3, 4 dias num lugar indica dias de 24 horas. Capa a capa no livro de Gênesis, a palavra dia indica 24 horas. Terceiro, pense sobre o meio ambiente e o equilíbrio delicado que tem que ser mantido. Abelhas não podem existir sem flores e nem flores sem abelhas. Se Deus criasse flores num dia que durou milhares de anos, não teríamos sobrevivido sem a criação de abelhas num outro dia. Tudo tinha que ser criado simultaneamente para ter equilíbrio no meio ambiente. Também, se Deus fizesse flores num momento e ainda não existia dia e noite, então as flores seriam queimadas pelo sol ou congeladas pela falta de sol. Essas são apenas algumas observações para mostrar que provavelmente foram 24 horas em cada dia da criação. Durante aquela criação, Deus fez Adão e Eva. Ele os colocou em um jardim muito bonito. Ele cuidou deles como se fosse um relacionamento de pai e filho. Eles tinham todas as coisas que necessitavam. Eles eram inocentes como as nossas crianças pequenas, correndo nus em casa. Deus lhes deu algumas instruções. Eles podiam cuidar do jardim, comer de qualquer árvore, mas da árvore do meio do jardim, eles não deveriam tocar, pois aquela árvore era do conhecimento do bem e do mal. Se alguém comer daquela, morrerá. Então o tempo foi passando. Nós não sabemos quanto tempo eles ficaram no jardim. Mas logo, o inimigo de Deus veio e trouxe tentações, e os olhos deles abriram, e eles conheceram a diferença entre o bem e o mal. Basicamente, toda essa história de Gênesis 3, nós chamamos da queda. Quando o povo desobedeceu a Deus, por algumas pessoas vão perguntar, de onde veio Satanás e os demônios? Duas leituras vão ajudar a responder esta pergunta. E eu vou pedir para você fazer essas leituras em casa. Uma leitura é Ezequiel 28, versículos 12 a 19. A outra é 2 Pedro 2, versículo 4. E vão te dar uma ideia de onde veio Satanás. Durante a leitura do livro de Gênesis, você aprenderá um outro propósito deste livro, o começo de tudo. O primeiro de tudo, por exemplo, o primeiro pecado, o primeiro casamento, os primeiros filhos, a primeira desobediência, o primeiro assassinato, e assim por diante. Se você pegar a Folha de São Paulo, ou a Gazeta do Povo do Paraná, e ler, já na primeira página verá os assassinatos, as mentiras, os enganos, os divórcios e os adultérios. Onde tudo isso começou? Leia em Gênesis e verá a mesma coisa. Tudo começou lá, quando a humanidade desobedeceu a Deus. Então houve a queda. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Eles comeram o fruto proibido. E qual foi o fruto? Nós não sabemos. Mas eles foram afastados do jardim. Eles sofreram as consequências de sua desobediência. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, por meio desta linha do tempo inteira, é a história sobre Jesus Cristo. Cada livro do Velho Testamento fala diretamente ou indiretamente sobre Jesus Cristo. No livro de Gênesis, quando houve a queda, nós temos a primeira profecia sobre Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus falou para a serpente que no futuro ele pegaria no calcanhar do descendente da mulher, do descendente de Eva,
Mas o descendente da mulher pisará na cabeça dele e liquidá-lo. Então, pela Bíblia inteira, nós temos Satanás, aquela serpente antiga, numa guerra contra Deus. Ele vai procurar uma maneira para destruir o descendente da mulher. Nós veremos no final da história que Satanás realmente pegou no calcanhar deste descendente da mulher quando colocou Jesus na cruz. Ele achou que ganhou, mas Jesus ressuscitou. A boa notícia de nosso futuro é que Jesus vai eliminar Satanás para todos sempre no final do livro do Apocalipse. A história de Jesus Cristo está por toda parte da linha do tempo. Ou vamos continuar com Adão e Eva. Deus também pediu para Adão e Eva se multiplicarem e encherem a terra com seus filhos. Então eles foram se multiplicando. A Bíblia não relata todos os filhos de Adão e Eva, mas fala sobre 3. 2 deles eram Caim e Abel. Estes 2, seguindo as instruções de Deus, que não são registrados, procuraram adorar a Deus e ofertar a Deus em agradecimento por tudo que o Senhor providenciou. Abel trouxe as primícias a Deus e Caim trouxe alguma coisa. Deus aceitou o louvor de Abel, mas não aceitou o louvor e a oferta de Caim. Desde o começo da Bíblia, nós aprendemos que Deus não aceita qualquer tipo de louvor. Nós temos que obedecer ao que Deus manda. Nós sabemos o resultado dos ciúmes de Caim. Basicamente, Deus pediu para ele colocar a sua oferta de volta na bolsa, que Deus não queria. Então, Caim ficou com ciúmes. E ele matou o irmão. E Deus disciplinou Caim. A Bíblia diz que Caim saiu e se casou com alguém. E muitos não cristãos vão perguntar, com quem ele casou? Deus fez outras pessoas. Hoje, você percebeu que nós não estamos lendo a Bíblia. Nós só estamos resumindo o conteúdo dela. A partir da semana que vem, nossa próxima lição sobre Jesus Cristo no livro de João, nós leremos muito na Bíblia. Mas, se você ler hoje, Gênesis capítulo 3, versículo 20, e Atos capítulo 17, versículo 26, a Bíblia afirma que toda a raça humana veio de Adão e Eva. Jesus é descendente desta mulher. E pode ver isso em Lucas capítulo 3, versículos 23 a 38, na genealogia de Jesus. Eu não sei como Deus programou geneticamente todo esse DNA dentro de Adão e Eva para sair de diversas raças. Mas ele diz na Bíblia que todo homem veio deste primeiro casal. Portanto, Deus não fez Adão e Eva e depois fez pessoas em outros lugares e elas começaram a se conhecer e se casarem. Não foi assim. Adão e Eva tinham filhos e filhas e obviamente eles se casaram entre si. Para nós, isso é estranho hoje em dia. Irmãos não devem se casar com as suas irmãs. Mas é assim que aconteceu. Quando você ler os livros de Gênesis e Êxodo, vai descobrir que isso foi normal na história do começo do mundo durante várias gerações. Seus corpos eram fantásticos e viviam 600 a 900 anos. Mas com o tempo e o pecado, os corpos ficaram mais fracos. Mais tarde, quando o povo saiu do Egito e Deus deu a lei de Moisés para Israel, Deus proibiu irmãos se casar com irmãs. Mas antes da lei, antes do livro de Êxodo, Deus permitiu. E assim o povo foi se multiplicando. Hoje em dia, nós sabemos, até porque nós não casamos com irmãos e irmãs, porque diversas doenças podem ocorrer, bem como
o nascimento de um filho especial, deficiente mental, ou com hemofilia, este é alguém cujo sangue não coagula corretamente, que é uma doença dos reis da Inglaterra do nosso passado, porque eles queriam preservar o dinheiro do reino e o poder dentro da família. Então os reis da Inglaterra se casaram entre si, seus filhos, e acabaram tendo problemas. Em Gênesis, Deus permitiu isso. Mas, mais tarde em Êxodo, ele proibiu. Então, Caim, obviamente, casou com uma irmã, pois Deus pediu para eles se multiplicarem. Desse modo, eles foram se multiplicando pelo mundo. Depois de um tempo, Deus percebeu que as pessoas do mundo inteiro eram corruptas e desobedientes. Deus estava se comunicando verbalmente com os pais dessas tribos que estão surgindo, mas eles não queriam ouvir a Deus. E Deus decidiu disciplinar as pessoas do mundo, menos uma família. Ele encontrou uma família obediente. Você se lembra qual era? Era Noé e a senhora Noé, e os seus 3 filhos e as 3 noras. Era impressionante Noé ter uma esposa fiel, 3 filhos fiéis e até as noras seguindo a vontade de Deus. Deus olhou no mundo inteiro e só encontrou uma família fiel. Algumas vezes nós na igreja pensamos que somos um grupo tão pequeno. Será que não tem mais? Precisamos nos lembrar que Deus salva somente os obedientes. Deus se importa com quantidade. Mas mais importante que quantidade é qualidade. Havia muitas pessoas, mas somente Noé e a sua família eram obedientes a Deus. Deus disse para Noé que ele destruiria o mundo com um dilúvio. E a água subiria acima das montanhas mais altas. E tudo seria destruído. Menos Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal. Depois, Deus pediu para Noé construir a arca. E Deus falou que tipo de madeira ele devia usar. Deus também deu instruções específicas sobre a largura, o comprimento e a altura. Noé foi construindo a arca exatamente como Deus pediu. Noé tinha que obedecer. Se Noé fosse mudar a planta, fosse mudar as medidas e substituísse o tipo de madeira, ele teria sido desobediente. Como Caim foi desobediente. Mas nós lemos em Gênesis capítulo 6 que Noé fez exatamente o que Deus pediu e construiu a arca. Uma pergunta interessante é: quanto tempo levou para Noé construir a arca? A Bíblia diz, levou 100 anos. A Bíblia diz que ele tinha 500 anos, quando Deus pediu para ele começar a construir a arca, e com 600 anos ele entrou na arca. Na época da desobediência do povo, Deus pediu para Noé fazer 2 coisas: construir a arca e pregar ao povo. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nós descobrimos que Noé era um pregador da justiça. Você pode imaginar Noé pregando sobre como seguir a Deus e construindo a arca por 100 anos e não houve nenhum convertido. Eu posso imaginar que Noé ficasse meio desanimado, mas ele não desistiu. 100 anos de fidelidade durante a construção da arca, sem desistir, mostra a fé forte da parte dele. Principalmente porque até agora ele nunca viu a chuva. Nós lemos em Gênesis capítulo 2
versículos 5 e 6, que não choveu sobre a terra ainda. Deus causava uma neblina para molhar as plantas. Então ele nunca viu a chuva. E ele estava construindo essa arca no seu quintal. Eu posso imaginar todo mundo zombando dele. O que está construindo lá? Um navio longe do mar? E a esposa no supermercado comprando comida que vai sobrar por um ano inteiro dentro da arca? É impressionante a fé e a obediência deste homem. Mas o que aconteceu? Estas 8 pessoas, e somente 8 pessoas, de toda a humanidade foram salvas. Eles entraram na arca e começou a chover, e o povo fora da arca foi morto pelas águas. De acordo com Gênesis capítulo 6 a 8, eles ficaram na arca um ano durante aquele dilúvio. Enquanto lemos algumas dessas histórias bíblicas como Noé e a arca, algumas pessoas hoje em dia acham que são lendas, mentiras ou mitos. Elas perguntam, será que são histórias verdadeiras? Mas se nós analisarmos as histórias religiosas de todas as tribos do mundo, todo mundo tem uma história sobre um dilúvio. Investigue entre os índios na Amazônia. Fale com os chineses, os japoneses, e descobrirá que todos já ouviram falar em um dilúvio mundial. Eles contam esse fato histórico na história deles. Foi achado uma pedra na cidade de Ur, onde Abraão morava antes de sair para Canaã. E no túmulo de um rei estava escrito: terceira geração desde o dilúvio. É um fato histórico. Hoje em dia, eles acham que eles descobriram pela arqueologia a arca. Eles a encontraram nas montanhas de Ararat, como Gênesis capítulo 8, versículo 4, diz que a arca pousou. Eles encontraram um navio em cima de uma dessas montanhas de Ararat, com as mesmas dimensões do navio que Noé construiu. Qual outro navio poderia ser? Esse local pode ser visitado hoje. Eu tenho um vídeo disso na minha casa. Fantástico! Isso não é ficção. É um fato histórico comprovado pela arqueologia. Antes dessa descoberta arqueológica, algumas pessoas duvidaram que houve um dilúvio mundial. Mas um arqueólogo que se chama Edward Seuss, em 1885, descobriu fósseis de peixes em cima das montanhas mais altas do mundo. Como esses peixes morreram lá e viraram fósseis? Somente através de um dilúvio mundial. Também, no interior dos Estados Unidos, longe do mar, já foram descobertos fósseis de baleias, tubarões e animais exóticos de outros continentes. Então, cientificamente tem sido comprovado esse dilúvio mundial. Nós veremos várias histórias assim pela Bíblia que são fantásticas. Será que aconteceram mesmo? Cada dia a arqueologia está confirmando mais e mais eventos que estão registrados na Bíblia. Depois de sair da arca, Noé adorou a Deus. E Deus deu uma ordem para ele. A esposa, os filhos e as noras. Multiplicam-se e encham a terra com seus filhos. Eles obviamente se casaram com seus primos, irmãos e irmãs, para se multiplicarem. Nós sabemos que mais tarde a lei proibiu o casamento de parentes bem próximos. Um outro detalhe interessante durante a leitura bíblica, antes da arca, é que as pessoas tinham a tendência de viver 600 a 900 anos. É impressionante a quantidade de tempo que elas viviam. Eu acho que Deus deu
esse espaço para Adão e Eva viver 930 anos para terem 100 a 300 crianças. Assim eles poderiam se multiplicar e povoar o mundo. Mas houve uma hora, nessa época de Noé, em que Deus diz que ele não aguentava o homem vivendo tantos anos por causa da maldade. E ele limitou a vida do homem para 120 anos no máximo. E pode ver isso em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Noé e a sua família foram se multiplicando, mas eles chegaram a um lugar e esses descendentes de Noé começaram a construir alguma coisa. Você se lembra o que era? Eles começaram a construir uma torre. Você se lembra como se chamava essa torre? A Torre de Babel. Esse povo pensava que podia construir uma torre que ia atingir o céu e acabou desobedecendo a Deus. Eles queriam ficar famosos. E Deus disse, multiplicam-se e se espalhem pela terra. Mas esse povo parou de se multiplicar e começou a ficar num lugar e construiu uma torre. Por isso, Deus forçou o povo a obedecer. Ele confundiu as línguas para que as pessoas não pudessem entender uma a outra. E elas foram forçadas a se separar. E aqui as nações começaram a se desenvolver. Eu não sei se nessa hora Deus confundiu as raças também. Talvez saísse chineses, japoneses, africanos e assim por diante. Talvez fosse simplesmente programado no DNA genético de Adão e Eva desde o começo. Com certeza o lugar de moradia na terra influenciou muito a cor da pele. A química melanina na pele determina a sua cor de acordo com o tempo que passa no sol. Pessoas que moravam perto do Equador ficavam com pele escura por causa do sol forte, enquanto pessoas que moravam longe do Equador ficavam com pele mais clara. Até entre nossos próprios filhos é interessante o que ocorreu. Eu tenho olhos verdes. A minha esposa tem olhos escuros. Mas nossa filha nasceu com olhos azuis. Como isso aconteceu? De qualquer forma, Deus e o seu plano para a humanidade são fantásticos. Logo depois desse evento da Torre de Babel, as primeiras nações começaram a se formar. Porque Deus forçou o povo a falar línguas diferentes e o povo foi se multiplicando. Em pouco tempo, a maioria do mundo foi desobediente a Deus novamente. Mas um casal pegou a atenção de Deus. Você se lembra de quem era? O casal era Abrão e Sarai. Deus pediu para Abrão sair de sua terra e Deus o levou para uma terra especial que ele queria doar para os descendentes de Abrão. Duas coisas são muito importantes sobre Abrão e Sarai. Deus primeiramente fez uma promessa para eles. Ele disse a Abrão que através de sua descendência, Deus abençoaria todas as pessoas do mundo. A palavra promessa e a palavra descendente são duas palavras repetidas muitas vezes no Velho Testamento. Deus disse, eu quero resgatar a humanidade para mim. E através do descendente de Abrão, eu vou abençoar todas as pessoas do mundo. Quem é o descendente de Abrão que abençoou todas as pessoas do mundo? Jesus Cristo. Aqui, no final da lição, eu coloquei uma cruz no meu papel, onde estou desenhando a lição, para lembrar para onde estamos indo com a linha do tempo. A Bíblia é uma história só que ensina como Jesus chegou ao mundo para salvar a humanidade. Mas, quando Deus fez
essa promessa a Abraão, Abraão disse: mas já viu minha esposa e quantos anos ela tem? E eu estou chegando aos 100 anos e nós não temos filhos. Ela é estéril. Como eu vou tirar um descendente? Eu não tenho filho. Eu não tenho herdeiro. Como isso vai acontecer? E Deus disse: eu vou te dar um filho. E quando Sarai ficou sabendo que Deus ia lhe dar um filho, ela riu. Que coisa, eu tenho 65 anos, já passou da época. Não tem como. Eu já tenho a idade de ser uma vovó. Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de muitas nações. E Deus mudou o nome de Sarai para Sara, princesa. Passou 25 anos e um filho nasceu de Abraão e Sara, Isaque. Você sabe o que significa a palavra Isaque? Riso. Deus riu por último. Nunca devemos rir na cara de Deus, porque quando Deus fala que vai fazer alguma coisa, Ele a faz. Pode confiar. Desse modo, o que estamos vendo com o nascimento de Isaque é a descendência de Abraão começando. Depois, Isaque cresceu, e há muitas histórias sobre ele. E Abraão, para aprender. Mas eu vou pulando, só para ver os pontos principais do Velho Testamento. Isaque se casou e teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E Jacó era muito fiel a Deus. E tem muitas histórias interessantes sobre ele. Mas ele se casou e teve 12 filhos. Estamos vendo essa família de Abraão crescer. Abraão teve um filho Isaque, Isaque teve um filho Jacó, Jacó agora tem 12 filhos. Esses são os bisnetos de Abraão. A descendência está crescendo. Deus está fazendo uma grande nação. Em Gênesis 12, Deus disse: eu prometo fazer uma grande nação de você, e seu descendente irá abençoar todas as pessoas do mundo. Jacó teve uma luta com Deus uma vez. Não era uma luta contra Deus, mas uma luta com Deus. E por causa disso, Deus mudou o nome dele para Israel. Cada vez que você lê na Bíblia, Israel está se referindo ao Jacó. Jacó e Israel são a mesma pessoa. Só mudou seu nome. E nós conhecemos o final dessa história como as 12 tribos de Israel, as 12 famílias, as 12 nações de Israel. De onde vieram essas 12 nações? Inclusive o povo judeu do qual nasceu Jesus. São todos descendentes de Abraão. Esse é o propósito do livro de Gênesis. Um registro sobre a origem dos israelitas que originou a família de Judá, um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacó, que produziu Jesus Cristo. Então, Israel gerou 12 filhos. Um desses filhos, José. José era o preferido do pai. O pai o amava muito. Ele lhe deu um casaco de muitas cores. Ele era o filho número 11. Quase a caçula. Você se lembra do livro de Gênesis porque ele era o preferido? Porque José era muito leal. Ele obedeceu ao pai. Durante esse tempo de crescimento com os irmãos mais velhos, José teve alguns sonhos. Ele sonhava que um dia ele seria o mais importante sobre a família. Ele disse que iria reinar sobre a família. Inclusive, o pai e todos os irmãos mais velhos vão se submeter a ele. E os irmãos mais velhos pensavam: quem ele pensa que é? Nosso irmãozinho pensa que vai reinar sobre nós? E eles começaram a odiá-lo.
Eles também tinham ciúmes dele, por causa do jeito como o pai o cuidava. Um dia, os irmãos pegaram José no campo e decidiram matá-lo. Eles o pegaram e o jogaram dentro de um poço e foram jantar, com a intenção de matá-lo mais tarde. O irmão mais velho, Rubem, diz: nós não podemos matar um irmão. Simplesmente vamos deixá-lo lá no poço. Deixa ele sofrer um pouquinho. Rubem estava planejando devolver José para seu pai. Mas enquanto Rubem estava longe, os outros irmãos pegaram José e o venderam como escravo para uma caravana que estava passando por perto. Jesus foi levado para o Egito e vendido como escravo. Os irmãos pegaram um casaco de várias cores e colocaram sangue de animal sobre ele e o levaram ao pai e disseram que um animal havia matado seu filho preferido. E o pai ficou com o coração partido. Mas José estava são e salvo lá no Egito. E seu pai não sabia disso. Por que acontecem tragédias na vida de pessoas tão boas como José? Nós vamos ver daqui a pouco. José, lá no Egito, se tornou o escravo de um homem que se chama Potifar. Potifar era um bom homem, um oficial de Faraó do Egito. E ele tratou José muito bem. E José era um servo tão obediente a Deus e tão obediente ao mestre Potifar, que Potifar colocou todos os seus bens para que José administrasse. Seria como se eu desse para você o meu cartão de crédito, o meu talão de cheques e a minha conta bancária para você cuidar, porque eu vou fazer outras coisas. Esse era o tipo de confiança que Potifar tinha em José, porque ele era um homem excelente, uma boa pessoa, e tudo que ele tocou era abençoado por Deus. Mas a mulher de Potifar tentou seduzir José. Ela achou José bonito e atraente e pediu que ele deitasse com ela. Ele diz, José disse, eu não vou pecar contra Deus. E ele foi correndo. Ora, nós estamos vendo dois tipos de pessoas no mundo. Há pessoas que obedecem a Deus e são abençoadas, como José, abençoados por Deus. E nós temos pessoas que desobedecem a Deus e elas sofrem as consequências de suas ações. É como um relacionamento de pai e filho entre nós e Deus. Mas José, ele obedeceu a Deus, mesmo com essa mulher tentando seduzi-lo. Um dia, José estava na casa, fazendo o seu serviço, e ela o pegou pela roupa e disse, vem deitar comigo. Ele saiu correndo, mas deixou a roupa na mão dela. Quando o marido chegou em casa, ela inverteu a história e disse que esse hebreu tentou deitar comigo. E o que Potifar podia fazer? Acreditar num escravo? Ou acreditar na sua mulher perante a cidade? Ele tinha que acreditar na esposa. Assim ele mandou prender José na prisão do faraó do Egito. Novamente, por que toda essa tragédia está acontecendo para uma pessoa boa como José? Nós sempre temos que lembrar, Deus tem planos, Deus está em controle. Deus pode ver o passado, o presente e o futuro. Vamos confiar nele. Talvez nós não possamos ver o plano inteiro. Nós só podemos ver hoje, mas Deus está vendo a cena toda. Passado, presente e futuro. Vamos confiar nele. E José confiava. José estava preso. E encontrou na prisão 2 ex-funcionários do faraó, o rei dos egípcios. Um era o copeiro e o outro era o padeiro. Eles estavam tendo sonhos durante a noite. E José disse que ele sabia o significado dos sonhos deles. Deus revelou para ele o significado. Para o copeiro, dentro de 3 dias,
iria voltar a trabalhar para o faraó, mas o padeiro, dentro de 3 dias, seria morto. Dentro de 3 dias, estes sonhos se cumpriram exatamente como José interpretou. E José pediu para o copeiro lembrar dele perante o faraó, mas ele esqueceu. Com a passagem de 2 anos, o faraó começou a ter alguns sonhos durante a noite. Era mais pesadelos do que sonhos. Ele sonhava com 7 vacas gordas subindo do rio, e 7 vacas magras subindo do rio, e as 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas e continuavam magras. Que sonho estranho! E também sonhou sobre espigas gordas e espigas magras. E toda noite a mesma coisa. E ele estava ficando perturbado. Ele não sabia o que significava. Então o copeiro lembrou de José e disse: eu conheço alguém que pode interpretar seus sonhos. José foi chamado e falou para o faraó que pelo poder de Deus ele podia interpretar os seus sonhos. Então o faraó contou os sonhos e José explicou o que significam: 7 anos de fartura e 7 anos de fome. A terra daria uma abundância de comida durante 7 anos. Depois disso, não choverá e não crescerá nada. E José disse ao faraó: você deve escolher um homem muito sábio para administrar as coisas nos próximos 7 anos. E o faraó disse: parece que você é o mais sábio de todos nós. Então José foi escolhido para ser o governador do Egito. Isto é impressionante, porque nós temos um estrangeiro com sotaque forte, escravo, que era prisioneiro, e agora é o vice-presidente do país. Realmente, aqueles sonhos que José teve antes que ele iria reinar aconteceram. Deus é grande, porque nós temos um homem obediente, mesmo durante seus momentos de dificuldade na vida. Agora, como governador do Egito, essa é a primeira vez que nós encontramos o imposto de renda na Bíblia. José, como governador, obrigava o povo egípcio a pagar 20% de toda a produção da terra, que era colocada em celeiros, a qual seria o suprimento para os dias ruins que estavam por vir. Então eles foram armazenando toda esta comida por 7 anos. Sabe uma coisa interessante? Arqueólogos encontraram esses celeiros de José ainda com sementes de trigo lá dentro. Esses 7 anos de fome e 7 anos de fartura realmente aconteceram e temos provas arqueológicas. Depois de 7 anos de fartura, o povo começou a viver desses celeiros, dessa poupança de trigo para sobreviver. Agora, Egito era o único país que sabia da fome que chegaria. Eles foram os únicos que foram armazenando comida, e as outras nações ao redor estavam começando a morrer de fome. E todo mundo começou a viajar para o Egito para comprar comida, inclusive a família de José, os irmãos dele. Eles também viajaram para o Egito e compraram alimento. E é uma história interessante sobre a reconciliação entre José e seus irmãos. José os perdoou. Eles estavam tão assustados, pensando que José faria algo drástico com eles, porque eles venderam-no. Mas José explicou para eles que foi o plano de Deus que eles o vendessem para a escravidão. Vocês sabem o que está acontecendo aqui? Satanás estava tentando destruir a descendência dessa mulher que vai pisar na cabeça dele. Através da fome
Ele estava tentando destruir a descendência. Mas Deus está bem na frente de Satanás. Deus, que sabe do futuro, enviou José ao Egito para armazenar comida, para cuidar dessa descendência de Jacó e seus 12 filhos, para que eles não morressem de fome. Então, essa descendência continuou viva, porque Deus está 2 passos na frente de Satanás. Satanás vai guerreando contra Deus pelo Velho Testamento inteiro, tentando acabar com essa descendência. Mas Deus ganha cada vez. Nós vamos ver outros exemplos daqui para frente. O resultado de José, lá no Egito, é que mudou a família de Israel para o Egito. Agora, com 75 pessoas, eles mudaram para o Egito. Abraão e a família se tornaram 75 pessoas agora. Abraão e Sara já morreram. Isaac já morreu. Mas Jacó, Israel, agora com 75 pessoas mudaram para lá, para o Egito. E eles foram se multiplicando. Agora vamos para o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Nós passamos muito tempo em Gênesis, porque é o alicerce de tudo que iria acontecer na Bíblia. O restante desta linha de tempo é rápido. Depois de vários anos, Jacó faleceu. José também morreu. E outro faraó assumiu o trono do Egito. E ele esqueceu de José e da bondade do passado. E os egípcios começaram a ver que os israelitas estavam se multiplicando tanto que estavam começando a ter mais israelitas no país do que egípcios. E eles pensaram, os israelitas vão tomar nosso país. Nós temos que fazer algo para eliminar este povo. Assim foi decidido que cada vez que um bebê menino dos israelitas nascesse, ele deveria ser jogado no rio para morrer. Mas uma mãe diz, eles não vão matar o meu filho. Ela pegou o filho e cuidou o máximo possível, até que não desse para escondê-lo mais. Ela então obedeceu à ordem do faraó e o colocou no rio, dentro de um cesto. E como ele se chamava? Vocês se lembram? É Moisés. Ele foi colocado no rio e essa mãe pediu para Deus cuidar dele. E quem encontrou esse bebê foi a filha do faraó. E ela o levou para casa e cuidou. O nome Moisés significa tirado da água. Novamente nós vemos Satanás tentando eliminar com a matança dos bebês a descendência que vai produzir Jesus um dia. O bebê que Satanás devia eliminar cresceu na casa do próprio faraó. Deus tem um senso de humor. Como Deus protege o seu povo? Deus está sempre na frente. Deus nunca vai perder, mesmo que Satanás ache que sim. O Moisés cresceu na casa de Faraó. E é uma história interessante sobre sua vida. Quando Moisés tinha 40 anos, ele acabou matando um egípcio tentando ajudar o seu povo israelita. E por causa disso, Moisés fugiu das autoridades. Moisés foi embora do país. Depois de 40 anos, Deus o chamou de volta. Com cerca de 80 anos, Deus o desafiou a liderar o povo fora do Egito. Além de matar os bebês, os egípcios fizeram os israelitas de escravos. Fizeram que os israelitas trabalhassem para eles e os israelitas estavam sofrendo. A palavra êxodo
do qual chamam o segundo livro do Velho Testamento, Êxodo. Esta palavra é uma palavra que significa saída. Este livro vai mostrar a saída do povo da escravidão do Egito. Deus escolheu Moisés para liderar o seu povo fora dessa escravidão do Egito. Moisés foi lá falar com o faraó. E o faraó não queria deixar o povo, seus escravos, ir embora. Portanto, Deus usou 10 pragas. 10 pragas para convencer o faraó a deixar o povo ir. E praga após praga atacou o Egito. A água virou sangue, os piolhos, as rãs, as moscas, pedra de chuva, entre outras pragas, castigaram o país. Depois de cada uma dessas pragas, o faraó diz: podem sair do país, mas por favor, eliminem a praga. Mas cada vez que parava uma praga, o faraó mudava de ideia. Deus tinha uma última praga para eles, que era a morte do primogênito. Deus falou através de Moisés que os israelitas pegarem um cordeiro macho, sem defeito, matá-lo, tirar o sangue e colocar nos umbrais das portas, porque o anjo destruidor iria passar pelo país. Tudo isso é sombra do que vai acontecer em Cristo. Ele está preparando a mente deles fisicamente para o que Cristo vai fazer futuramente por nós na libertação da escravidão do pecado. Mas aqui refere-se à escravidão física lá no Egito. Os israelitas colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, mas os egípcios não sabiam que tinham que fazer isso. E quando o anjo destruidor passou pelo país do Egito, ele matou o primogênito de todas as famílias dos egípcios. Então houve muito choro no país naquela noite. Deus falou para Moisés não só matar e comer o cordeiro, mas que ele colocasse sua roupa e se preparasse, porque naquela noite eles sairiam da escravidão. Quando o filho do faraó morrer, Deus vai libertar o povo. Tudo o que está acontecendo aqui se chama a Páscoa. A primeira Páscoa. Hoje em dia temos coelhos e ovos e chocolate, mas essas coisas não têm nada a ver com a Páscoa. Páscoa é um feriado dos israelitas. Não tem nada a ver com cristãos hoje em dia. A palavra Páscoa significa passar por cima. Assim diz Êxodo capítulo 12, versículo 27. Quando os israelitas passaram o sangue na porta, o anjo destruidor passou por cima de suas casas quando viu o sangue, mas foi dentro das casas dos egípcios e matou o primogênito deles. Os egípcios foram castigados. O povo israelita saiu do Egito naquele momento e foi caminhando pelas montanhas. E eles chegaram num lugar chamado o Mar Vermelho. Já ouviu falar do Mar Vermelho? Quando eles chegaram na praia do mar, ficaram pensando sobre como o atravessariam. Há montanhas dos dois lados e o mar na frente. Então o que vão fazer? Lá no Egito, o faraó mudou de ideia e disse: eu quero meus escravos de volta. Ele estava bravo. Então ele foi atrás dos israelitas. Os israelitas tinham vários problemas agora. Eles tinham os egípcios chegando por trás, as montanhas dos lados e o mar na frente. O que vão fazer? E nós conhecemos a história, como Deus abriu o Mar Vermelho e os israelitas passaram em terra seca e os egípcios foram atrás e Deus fechou o mar em cima deles. De novo,
algumas pessoas vão questionar, será que isso aconteceu mesmo? Hoje, pela arqueologia, mergulhadores têm descido lá no Mar Vermelho. Exatamente neste caminho que sai pelas montanhas e chega nesta praia, que cabe 2 milhões de pessoas. Eles mergulharam e encontraram esses carros de guerra dos egípcios da época. Mais um evento fantástico comprovado pela ciência. Interessante. 75 pessoas mudaram para o Egito e 2 milhões saíram do Egito. A descendência de Abraão está produzindo uma grande nação, como Deus prometeu para Abraão. Depois de sair do Mar Vermelho, Deus vai cumprir uma promessa para o povo que ele fez enquanto os israelitas estavam no Egito. Moisés não ia só levá-los para fora da escravidão do Egito, mas ia levá-los para a terra prometida, que se chama Canaã. Eles estavam voltando para casa, o lugar onde Abraão, Isaque e Jacó moravam antes de ir para o Egito. Então Deus estava os levando para esse terreno onde manam leite e mel, a terra prometida. Mas antes de chegar nesse lugar, que eu gosto de chamar a casa de aluguel, que pertence a Deus, Deus parou o povo em um lugar que se chama o Monte Sinai, para fazer uma aliança com o povo. E nós sabemos que Moisés subiu até o topo da montanha, e Deus deu para ele os 10 mandamentos. Mas lembre-se com cuidado, Deus disse para Moisés que com o teor dessas 10 palavras, ele deveria escrever a lei de Deus. Não foram somente 10 mandamentos, foram dadas 613 leis para o povo seguir. Moisés ficou 40 dias e 40 noites escrevendo a lei, 613 leis para o povo seguir. Deus basicamente falou para eles, se vocês obedecerem a essas leis, então vocês vão morar na terra prometida e serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem a essas leis, vocês vão voltar para a escravidão. O que vocês querem fazer? E o povo fez uma aliança. Nós vamos obedecer ao Senhor. Isso é um resumo do restante do Velho Testamento. Quando o povo obedeceu a Deus, Deus o abençoou. E quando o povo desobedeceu e foi constante na rebeldia, na desobediência, o povo sofreu as consequências e, eventualmente, voltou para a escravidão. Mas, continuando a história, a partir do Monte Sinai, eles chegaram à beira da terra prometida e foram escolhidos 12 espiões para entrar na terra prometida e verificar se Deus estava falando mesmo a verdade de um lugar onde manam leite e mel. Esses 12 espiões entraram na terra. Quando eles voltaram, disseram, realmente é um terreno maravilhoso, que tem frutas e fazendas e cidades construídas e tudo do melhor que podemos imaginar. Mas tem cidades fortificadas lá e exércitos gigantes. 10 dos espiões relataram, nós não temos nem chance de falar com eles ou de derrubá-los. Eles são enormes e nós somos como gafanhotos. 10 dos espiões disseram que era impossível entrar na terra prometida. Eles vão nos esmagar como gafanhotos. 2 dos 12 espiões, Caleb e Josué, disseram, nós podemos entrar e conquistar, é possível.
com o poder de Deus. Agora, os 10 espiões convenceram o povo a não entrar e, basicamente, resumindo a história, Deus disse: morram. Eu tenho cuidado de vocês aqui no deserto desde que os libertei do Egito e dei-lhes uma promessa e vocês não querem obedecer. Então, morram. Ficam aqui no deserto. Sabe quanto tempo levou para eles morrerem? 40 anos. O povo que devia fazer uma viagem de mais ou menos 2 meses e chegar na terra prometida, ficaram perambulando pelo deserto durante 40 anos. Porque Deus esperava essa geração antiga morrer e esperava a próxima geração crescer. Deus não culpou as pessoas com menos de 19 anos por esse pecado de desobediência. Mas se alguém tinha mais de 20 anos para servir no exército, Deus o culpou de desobediência e não deixou entrar na terra prometida. Levou 40 anos para os últimos morrerem. E essa geração próxima? A próxima geração cresceu e as únicas pessoas que sobraram dos velhinhos eram aqueles 2 espiões, Josué e Caleb, para liderarem o povo. E Deus repetiu para essa geração a aliança feita no Monte Sinai e disse: vocês querem entrar? Eles aceitaram entrar na terra prometida e foram conquistando os povos de várias nações. A terra foi dividida em 13 partes. Havia 12 tribos, mas a família de José foi dividida em 2 partes dos 2 filhos dele. Até Manassés recebeu 2 partes da terra. Então havia 13 grupos que iam herdar esse terreno. Uma tribo não conseguiu uma parte. Era a tribo de Levi. Os levitas eram escolhidos como sacerdotes para fazerem a parte religiosa do povo. As outras tribos, cada um tirava 10%, o dízimo, e ofertava para os levitas para alimentar as suas famílias, enquanto eles, os levitas, ofereciam sacrifícios e faziam ensinamentos religiosos ao povo. Dentro da terra prometida, por uma época, Deus usou juízes para ensinar e comandar o povo. Este é o próximo livro do Velho Testamento, o livro de Juízes, para ajudar o povo a obedecer a lei de Deus, a lei de Moisés, aquelas 613 leis. E esse é um tempo muito triste na época dos israelitas. Por um tempo, eles obedeceram e tudo foi muito bem. Houve um tempo em que eles desobedeceram e tudo foi mal. E teve muitas consequências. Até as nações previamente conquistadas voltaram. Eles se arrependeram e Deus enviou um juiz, como Débora, o Sansão, o Gideão, um libertador, para ajudá-los a afastarem essas nações pagãs. Este ciclo repetiu-se muitas vezes, mas Deus aguardou com paciência. E esses juízes continuavam aparecendo durante uma época de restauração e obediência para liderar o povo. Depois de um tempo, o povo disse: nós queremos ter um rei. E Deus disse: eu sou o seu rei. Nós sabemos, mas nós queremos um rei físico na terra para sentar no trono para que possamos conversar pessoalmente com ele. Então Deus disse: tudo bem. Vamos ver se você quer um rei. Você vai ver como não é tão bom, mas eu vou escolher quem será o rei. E o primeiro rei foi Saul. E no começo da vida de Saul, ele foi um homem que, pela aparência, seguia a vontade de Deus. Mas logo ele ficou muito arrogante e desobediente. Enquanto ele era obediente a Deus, a nação de Israel era a nação mais forte da terra. Ninguém mexia com o rei Saul.
Entretanto, quando ele começou a desobedecer, aquelas pessoas que foram conquistadas e forçadas a sair fora da terra prometida, começaram a voltar e guerrear com Saul, nações como a dos filisteus. Há uma história na Bíblia, quando os israelitas estavam com o rei Saul num lado do campo de batalha, e os filisteus do outro lado. Eles estavam prontos para a batalha, mas ninguém estava guerreando. Um homem entre os filisteus veio até o meio do campo da batalha, um gigante que se chamava Golias, mais alto do que esta sala aqui. Um homem enorme, treinado em guerra, e ele disse: mande um homem guerrear comigo. Se eu ganhar, serão nossos escravos. E se ele me derrotar, seremos seus escravos. Os israelitas tremiam, porque ele era um homem gigante. Chega a cena Davi. Davi era um jovem pequeno, mais ou menos do nosso tamanho, um pastor de ovelhas. Ele chegou lá e disse: onde está nossa fé no Todo-Poderoso Deus? Deus pode derrotar esse filisteu. Eu vou lá hoje, e este filisteu vai cair na minha mão. Ele pegou 5 pedras e a sua tiradeira. Foi lá, e com uma pedra só, derrotou Golias. Sabe o que estava acontecendo nesse campo de batalha? Satanás estava trabalhando contra o descendente de Abraão. Olha o tamanho do soldado de Satanás, Golias, e olha no soldado pequeno de Deus, Davi. Quem ganhou? Deus sempre ganha. Imagine se Deus fosse mandar Davi, e Davi fosse eliminado naquele dia. Jesus não ia nascer. Quem é o pai de Jesus? Lendo na genealogia de Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, Jesus é o descendente de Davi. E se Davi fosse morto por Golias, nós não estaríamos sentados aqui hoje. Satanás seria Deus. Mas Deus nunca perde, nunca. Não importa o gigante, Deus sempre ganha. Essa é uma história repetida. Satanás sempre tentando eliminar o descendente profetizado em Gênesis 3, versículo 15. Há muitas histórias sobre este segundo rei de Israel, Davi. E todas essas histórias aconteceram cerca de 1000 anos antes do nascimento de Cristo. E nós estamos andando desde Adão e Eva cerca de 4, 5 mil anos antes de Cristo. E agora estamos cerca de 1000 anos antes de Cristo. As histórias do rei Davi são interessantes, mas vamos pulando na história. Vamos lembrar de uma dica durante nossa leitura bíblica. Lembre-se que o Velho Testamento não foi colocado em ordem cronológica, mas foi organizado como se fosse uma biblioteca. Os livros da lei no começo, então tem uma parte da biblioteca, os livros históricos, tem uma outra parte da biblioteca, tem os livros de poesia, e depois tem os livros dos profetas, e não estão em ordem cronológica. Então, enquanto você está lendo, é fácil se perder na história algumas vezes. Nós estamos vendo, nesta linha de tempo, a história bíblica em ordem cronológica. Portanto, quando você está lendo o 1º e 2 Samuel e 1 Crônicas sobre o rei Davi, pule e leia também os Salmos, porque Davi escreveu muitos dos Salmos. E mais tarde, quando você chegar à vida do filho de Davi, no final de Crônicas, pule e leia Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, as escritas de Salomão. Depois de Davi, o filho dele, Salomão, se sentou no trono como o 3º rei de Israel. E Salomão foi um bom homem.
muito sábio e abençoado por Deus. A nação ficou rica, mas Salomão, no final da vida, fez algumas coisas não agradáveis a Deus. Nós temos o reino de Israel, muito forte, invencível e obediente a Deus. Mas com a morte de Salomão, o seu filho, Roboão, sentou no trono. Roboão, um homem muito rígido, disse ao povo: vocês acham que meu pai era rígido? Vocês não viram nada ainda. E o povo se rebelou contra Roboão. E a nação ficou dividida em norte e sul. Houve um reino dividido de Israel. Houve guerra civil. Isso me faz lembrar da guerra civil dos Estados Unidos mais de 100 anos atrás, quando o irmão matava irmão. Norte contra sul. Um período triste na história americana. E um período muito triste na época dos israelitas, porque era irmão matando irmão. O que aconteceu? Roboão ficou com 2 tribos no sul e começou a chamar essa nação de Judá. Um outro homem importante de Israel, que se chamava Jeroboão, se tornou rei do norte e começaram a se chamar Israel. Ele levou 10 tribos com ele. Alguns poucos fiéis de Israel abandonaram Jeroboão por causa da idolatria e mudaram para o sul, como, por exemplo, os levitas. Lendo através do restante do Velho Testamento, nós encontramos essa história sobre o norte e o sul. As guerras entre o norte e o sul. No norte, eles tinham 19 reis de história. Todos eles eram desobedientes e idólatras. Todos eles. Ninguém do norte queria obedecer a Deus. Durante essa época, Deus mandou os profetas, como Amós, Oséias, entre outros, para dizerem: parem de pecar. Lembrem da aliança no Monte Sinai. Porque vocês estão quebrando a aliança. Se quebrar a aliança, vocês têm que sair da terra prometida. Têm que sair da casa de aluguel se não pagar aluguel, se quebra o contrato. Como Deus colocou Adão e Eva também fora de casa, Ele vai colocar vocês para fora de casa. Vocês vão voltar para a escravidão. Mas o povo israelita do norte não ouviu e o povo matou os profetas. Durante o ano 722 a.C., nessa época, Deus mandou a nação de Assíria para derrotar Israel e fazê-la escrava. A nação de Assíria tirou da terra os israelitas e colocou no seu lugar povos de outras nações. Isso produziu o povo samaritano que encontramos nos dias de Jesus. Nesse mesmo tempo, os reis do sul, Judá, também tinha 19 reis e uma rainha na sua história. Os primeiros reis eram desobedientes a Deus e Deus os abençoou. Mas com o tempo, os últimos reis na história foram desobedientes a Deus. E Deus mandou os profetas para eles, como Isaías, Jeremias, Miqueias, Sofonias, dizendo: parem de pecar, ou Deus vai mandar vocês também para a escravidão. Olha o que aconteceu com Israel. Mas eles não ouviram, e Judá também matou os profetas. Depois disso, Deus mandou Babilônia, com Nabucodonosor, escravizar a tribo de Judá. Mas lembre-se, mesmo o povo sendo desobediente, Deus fez uma promessa a Abraão, abençoar toda a terra por meio da sua descendência. Analisando o povo de Judá,
Mesmo que a nação inteira estivesse sendo corrupta, havia um grupo pequeno de discípulos fiéis do Pai, homens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram obedientes a Deus, e eles foram levados para a escravidão na Babilônia junto com o povo. Isso foi na época de 606 a 586 a.C. Então, o que nós temos sobrando deste povo de Abraão é a tribo de Judá. E nós vamos ver que logo eles se tornaram os judeus que sobrou na época de Jesus. Na escravidão da Babilônia, nós temos várias histórias sobre Daniel na cova dos leões e a fornalha acesa e muitas outras histórias interessantes para ler. Mas durante a escravidão, o rei dos babilônios, Nabucodonosor, começou a ter sonhos toda noite. Ele viu uma grande estátua com cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze e de pés de ferro misturado com barro. Ele também viu uma grande pedra cortada da montanha que veio e esmagou a estátua. Toda noite, o mesmo sonho. E ele estava preocupado sobre o que significava. Chamou todos os sábios do reino, os bruxos, encantadores, adivinhadores e médiuns, qualquer homem sábio, para dar uma explicação sobre o seu sonho. Agora, nós estamos no livro de Daniel, capítulo 2 agora. E é uma leitura fantástica para você fazer durante a semana, para ver este acontecimento detalhadamente. É uma das razões porque eu acredito em Deus e na Bíblia. Daniel vai profetizar os próximos 400 anos da história humana detalhadamente por nome. Quando eles chegaram lá, esses homens sábios, Nabucodonosor diz: explique para mim o meu sonho. Então os sábios pediram para ele contar o sonho. E ele diz: eu não vou contar o meu sonho, porque se eu contar o sonho, vocês vão me dar qualquer explicação, e como vou saber que é verdadeiro? Para eu saber que a explicação é verdadeira, adivinhe o meu sonho. E todo mundo diz: não existe ninguém que pode saber o que o Senhor sonhou ontem à noite. Meu aluno que está ouvindo, você sabe o que eu sonhei ontem à noite? E eu não sei o que você sonhou ontem à noite. E nenhum desses homens sabia o que Nabucodonosor sonhou. Nabucodonosor ficou tão bravo que ele mandou matar todos eles. Vocês não prestam para nada. E Daniel foi para casa e orou a Deus e disse: me ajude, ele vai me matar. E Deus revelou para Daniel o sonho e a interpretação. Em Daniel capítulo 2, nós vemos Daniel voltando para Nabucodonosor, dizendo: eu sei qual é o sonho. Pelo poder de Deus, Criador dos céus e a terra, este Deus revelou para mim. O Senhor viu uma grande estátua, com cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze e pés de ferro misturado com barro, e viu uma grande pedra cortada da montanha que esmagou a estátua. Ele disse: isso mesmo? Como você soube disso? Daniel respondeu: o Deus Todo-Poderoso que colocou o Senhor no trono, Ele revelou para mim, e não só revelou para mim, mas deu a interpretação. A cabeça de ouro representa um reino, o reino dos babilônios. Ele disse em versículos 38 e 39, tu és a cabeça de ouro. A cabeça representa o reinado dos babilônios. Mas depois da Babilônia vem um reino inferior, que é dos reis da Média e da Pérsia. Estes reis é o peito de prata, um reino inferior. E Daniel capítulo 8, versículo 20 a 21, ajuda a identificar esses reis da Média e da Pérsia sendo o segundo reino. Os babilônicos serão derrotados e os reis da Média e da Pérsia vão reinar, diz Daniel.
Depois deles vem um terceiro reino mundial, mais inferior ainda, o de bronze, que é os quadristas da estátua. Isso representa a Grécia. Depois vem um quarto reino mundial, ainda mais inferior, um reino de barro e ferro misturado, que mostra a fraqueza deste reino, que representa Roma. E quando você vai lendo o livro de Daniel, especialmente capítulo 7 e 8, ele vai identificando Babilônia, Média, Pérsia, Grécia por nome. Seria como eu dizer, o ano que vem, Bolívia vai reinar sobre o mundo. Eu acho que todo mundo ia rir na minha cara. Mas Daniel acabou de revelar os próximos 400 anos da história humana detalhadamente. Nabucodonosor agradeceu a interpretação. E nós sabemos que os reis da Média e da Pérsia derrotaram a Babilônia durante a história humana. E por causa da bondade dos reis da Média e da Pérsia, eles até deixaram uma turma pequena dos judeus na época de Neemias, Esther e Esdras voltarem para a terra prometida e reconstruírem o templo e a cidade de Jerusalém, que foi destruído por Babilônia durante o cativeiro. Então você pode olhar no índice e ver Neemias, Esther e Esdras estão meio fora de ordem, mas estamos vendo a Bíblia em ordem cronológica. O que aconteceu na história humana, vendo em qualquer biblioteca pública, foi exatamente isso. A Babilônia reinava e caiu. Então vieram os reis da Média e da Pérsia, eles reinaram e caíram. Aconteceu cerca de 332 anos antes de Cristo, a Grécia veio. Já ouviu falar de Alexandre o Grande e os 4 generais? Eles marcharam pela terra e dominaram o mundo. Uma coisa interessante em Daniel, capítulo 2, 44, que eu vou estudar com você na lição 5 desta série, os princípios básicos da fé cristã. O que Daniel falou sobre o reino de Deus. Daniel 2,44 diz: nos dias destes reis do 4º reino, Deus vai estabelecer o seu reino. Aquela pedra que viria da montanha, que esmagaria a estátua, ela iria eliminar todos esses reinos. E Deus iria estabelecer o seu reino indestrutível e que durará para sempre. E quem será o rei no final da história? É Jesus Cristo. Deus de volta no trono. Então, a Babilônia caiu. Os reis da Média e da Pérsia caíram. E a Grécia com Alexandre o Grande caíram. Eles reinavam e dominavam a terra. É por isso que todo mundo falava grego na época de Cristo, por causa da Grécia. Nesta época, não há profetas de Deus. Deus está quieto e não revela nada por 400 anos. Agora passou um tempo. E chegando em 68 antes de Cristo, já ouviu falar de Júlio César e os romanos? Eles derrotaram a Grécia e Roma começou a reinar sobre o mundo. Então o sonho de Nabucodonosor descreveu 4 reinos mundiais que aconteceriam antes que Jesus viesse para estabelecer o seu reino, o reino de Deus. Durante a época dos romanos, governando o mundo inteiro, quem nasceu numa manjedoura em Belém, de acordo com as profecias do Velho Testamento? Há mais de 300 profecias sobre o Messias, esse descendente de Abraão que nasceria. Jesus Cristo nasceu. O Rei dos Reis nasceu em Belém e ele cresceu. Mateus, Marcos, Lucas e João, já estamos no Novo Testamento. Contam a história de Jesus, contam a vida dele e contam as boas notícias de como ele iria salvar a humanidade. Ele foi morto numa cruz pelos nossos pecados, sepultado e ressuscitado. A promessa de Abraão está se cumprindo. Depois de ressuscitar, passou 40 dias na terra, antes da ascensão.
Ele enviou seus discípulos para pregar as boas notícias pelo mundo inteiro. E nós temos o livro de Atos, que descreve o crescimento da igreja pelo mundo inteiro. A igreja tinha alguns problemas. E Deus, pelo Espírito Santo, deu os 27 livros do Novo Testamento, toda a verdade, para guiar a igreja, para ficar uma só igreja, que espalhe pelo mundo o povo de Deus. As cartas como Romanos, e 1º e 2º Coríntios, Gálatas e Efésios, estas cartas foram escritas às igrejas estabelecidas durante a história de Atos. Vai lendo Atos e vai lendo as cartas simultaneamente para pegar a ordem cronológica. O livro de Apocalipse termina a revelação de Deus, mostrando como o reino dos romanos foi eliminado por Deus. Vamos terminar nosso estudo, e daqui a 2 lições vamos falar sobre autoridade bíblica. Naquela hora eu darei a continuação desta história. O que aconteceu desde o 1º século, quando tinha somente uma igreja espalhada pelo mundo, até hoje, no século 21, quando temos milhares de igrejas diferentes. O que aconteceu? Existiu somente uma igreja por 600 anos, seguindo 27 livros do Novo Testamento. Vamos ver naquela lição. Esse é o final de nossa lição. E semana que vem nós vamos falar sobre outra lição. Falaremos sobre Jesus Cristo, o Rei que nasceu para salvar a humanidade. Daquele descendente, o qual Satanás iria pegar no calcanhar, mas Jesus vai esmagar a cabeça dele. Se você quer rever toda esta história, bem resumido, você pode ver toda essa história em 2 leituras breves. Leia Atos capítulo 7 e Hebreus capítulo 11. E que Deus te abençoe no estudo de sua palavra.